Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para todo mundo que acompanha o LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes para conduzir um super curso de História 100% focado no edital para você ficar super competitivo. Aqui ao longo de nossas aulas de História iremos trabalhar os tópicos que são cobrados no edital. Falaremos sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco, analisaremos ainda a capitania de Pernambuco e os principais aspectos históricos desse período, trataremos também da província de Pernambuco e os principais eventos históricos ao longo do século XIX e ainda vamos falar sobre o período republicano em Pernambuco. Ou seja, será um longo trajeto onde nós iremos trabalhar todas as temáticas que fazem parte do conteúdo programático de História para esse concurso. E você pode ter toda a convicção, toda a certeza que faremos uma grande preparação e que você terá uma grande possibilidade de ter um desempenho fantástico, um desempenho extremamente satisfatório. Essa é a nossa meta. Muito foco, trabalhando as temáticas principais, as temáticas que serão cobradas ao longo do edital desse concurso, para que você possa ter uma grande prova com grande resultado e, se possível, gabaritando. Essa é a nossa meta, 10 de História. Pois bem, pessoal, sem muita enrolação, vamos começar esse nosso primeiro encontro tratando especificamente da ocupação pré-colonial de Pernambuco. O que vem a ser isso, professor? A gente vai tratar na aula de hoje a ocupação pré-histórica do território que no futuro deu origem a Pernambuco. Vamos falar então, basicamente, sobre o povoamento desse território. Você já percebeu que a nossa temática da aula de hoje fala sobre a pré-história. Certamente você já estudou a pré-história. Você se lembra da sua professora lá na 5ª série que falava sobre a pré-história. Vamos refrescar a memória? O que vem a ser pré-história? Olha, pessoal, denomina-se pré-história o período compreendido entre o aparecimento do ser humano na face da Terra ou dos hominídeos, que seriam os ancestrais dos seres humanos, até o advento da escrita. Aí você pode se perguntar, mas professor, peraí, pré-história então não é história? Olha, não é bem por aí. O conceito pré-história surgiu lá no século XIX, quando a história estava se consolidando enquanto ciência. E lá naquela época havia uma grande influência da doutrina positivista, criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Então nós podemos dizer que esse conceito pré-história, ele está, digamos que, com uma certa visão preconceituosa em relação a esses povos, dizendo que esse período não seria uma história propriamente dita, porque se o homem não era detentor da capacidade da escrita, ele não poderia deixar registros. Hoje essa visão é contestada. Os historiadores, de uma forma geral, acreditam que onde exista a humanidade, existe também expressões de cultura e, por extensão, existe história. Ou seja, todos somos produtores de história. E os nossos ancestrais que habitaram o território que hoje denomina-se Brasil, o território que hoje é Pernambuco, também produziram história. É isso que a gente vai tratar nessa nossa aula de hoje. A pré-história, moçada, de uma maneira tradicional, ela pode ser dividida em 2 períodos, basicamente. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, que seria a fase mais anterior da pré-história e mais extensa também, fase em que o homem não era produtor de seu próprio alimento. Vivia basicamente de atividades extrativas, como a caça, a pesca,
a coleta de frutos, de raízes. E o outro período que compõe a chamada pré-história denomina-se Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que é justamente a fase na qual o homem passa a ter fontes mais seguras de alimentação, fontes mais estáveis de alimentação necessárias para a sua sobrevivência, que é justamente o período em que vai acontecer o desenvolvimento da agricultura e também a domesticação dos animais. Em se tratando especificamente de pré-história brasileira, porque veja bem, a pré-história, de uma forma genérica, seria o período compreendido entre o aparecimento dos hominídeos, isto é, dos ancestrais dos seres humanos, até o advento da invenção da escrita. Em relação à história do Brasil, nós temos também uma pré-história. Só que a sua datação temporal, e isso é muito importante, é um pouco diferente. Então, o que seria a pré-história brasileira? Seria o período compreendido entre o povoamento do território brasileiro e a chegada dos colonizadores portugueses. Portanto, a fase que vai do aparecimento dos primeiros grupos humanos no território que posteriormente seria conhecido como Brasil, até 1500, que é a data cronológica em que chegam os portugueses para darem início à colonização do Brasil, à exploração econômica desse território, toda essa fase denomina-se pré-história brasileira. É também um período histórico anterior ao advento da escrita. Quando os europeus chegaram ao território brasileiro, os povos que habitavam esse território, os ameríndios ou os indígenas brasileiros, não conheciam a noção da escrita. Portanto, moçada, para que a gente possa entender, a pré-história brasileira é todo o período de formação humana nesse território até a colonização. Vai até 1500. Toda essa fase de povoamento do território brasileiro até o início, a chegada dos portugueses a esse território e sua posterior colonização é chamado de pré-história brasileira. E por extensão, é claro, a pré-história de Pernambuco está inserida na pré-história brasileira. E para que nós possamos compreender de uma maneira inteligível a pré-história pernambucana, a ocupação pré-histórica, pré-colonial de Pernambuco, se faz necessária a compreensão da pré-história brasileira. Legal? Bom, primeiro ponto que é fundamental para a nossa compreensão nessa nossa aula, que é o quê? As hipóteses acerca do povoamento do território americano. Diversos especialistas, diversos cientistas se debruçam no estudo da chamada pré-história brasileira, a pré-história americana, pré-história de Pernambuco também. Arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, historiadores buscam compreender, através de intensas pesquisas científicas, de que maneira vivia o primitivo habitante desse território. E aqui, esse termo primitivo que eu usei, não tem nenhuma conotação pejorativa. Se refere aos primeiros habitantes do território que hoje conhecemos como Brasil. Bom, existem várias hipóteses que buscam explicar de que maneira que se deu o povoamento do continente americano. E uma certeza esses estudiosos têm. Se bem que se falar em certeza em
ciência é uma coisa um tanto quanto difícil, né? A dúvida paira no ar a maioria das vezes. Mas antropólogos, arqueólogos, historiadores têm uma convicção, a de que o homem americano não é autóctone, ele é alóctone. Professor, peraí, fala direito aí esses termos, explique esses termos, por favor. Bom, o que eu disse é que os especialistas têm essa conclusão de que o homem americano não é natural do continente, não é nativo do continente, não surgiu no continente americano, ele veio para o continente americano através de sucessivas migrações. Migração de caçadores-coletores. Temos então duas hipóteses principais que buscam explicar o povoamento do continente americano. A primeira hipótese é a chamada migração através do Estreito de Bering. Grupos asiáticos entre 12.000 e 6.000 anos antes de Cristo teriam atravessado o Estreito de Bering, que é a ligação natural entre o continente asiático e o continente americano, durante a fase da última glaciação do planeta. Teria ocorrido essa migração e grupos asiáticos teriam saído da Sibéria e chegado ao Alasca. A partir daí, teria ocorrido a migração para outros pontos do continente americano, o povoamento do continente americano. Mas essa não se constitui da única hipótese de povoamento do continente americano. Temos uma outra hipótese, a hipótese do Sul, que seria uma migração desses grupos de caçadores-coletores através da navegação pelo Pacífico, através das inúmeras ilhas da Polinésia. Grupos polinésios, então, teriam, ao longo de alguns milhares de anos, atravessado o Pacífico, saído ali da... Vamos mostrar no mapa aqui para ficar mais fácil. Saído dessa região aqui do Pacífico, onde nós temos aí, por exemplo, Indonésia, região da Polinésia, da Austrália, e navegando em primitivas embarcações, migrando de ilha em ilha, teriam chegado ao litoral oeste da América do Sul, na região dos Andes. E a partir daí teria se dado o povoamento do continente americano. Portanto, são essas as possíveis hipóteses, os possíveis caminhos da chegada do homem à América. Nós temos aqui essa rota ao norte, vamos mostrar aqui no mapa para ficar mais fácil, essa rota aqui ao norte, através do chamado Estreito de Bering. Grupos de caçadores-coletores, então, teriam aproveitado a última fase de glaciação, ou seja, a última era do gelo, para terem atravessado o chamado Estreito de Bering e começado a povoação aqui dessa região que hoje nós conhecemos como Alasca. E a partir daí teria se dado o povoamento dessa região da América do Norte e essas levas migratórias teriam chegado também ao sul do continente. Mas essa não é a única hipótese. Nós temos também a hipótese da corrente malaio-polinésia, teria saído dessa região aqui, perfeito? Essa é a rota sul, corrente malaio-polinésia. Através do Pacífico teria se atingido aqui, olha, a porção da América Central e também o litoral oeste da América do Sul. Assim como nós temos ainda a corrente australiana, que seria aqui, ó, proveniente aqui da Oceania, em direção também ao continente da América do Sul. Portanto, essas são as principais hipóteses do povoamento do território do continente americano. Aqui no continente americano, tínhamos caçadores-coletores
durante o período da pré-história brasileira, que praticavam o nomadismo. O que vem a ser isso? Esses grupos humanos sobreviviam basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes, sementes. Esses grupos, portanto, não produziam o seu próprio alimento. Sendo assim, esses grupos estavam sujeitos a constantes deslocamentos. E isso se aplica a esta característica, nomadismo. Eram grupos que viviam se deslocando de uma região para outra, sempre em busca de condições necessárias para a sua sobrevivência. Utilizavam-se de instrumentos de pedra polida e ossos, tendo como seus principais artefatos o arco, a flecha e também o uso de boleadeiras. Esses são os grupos de caçadores-coletores. Uma outra característica ainda importante, desenvolvida na pré-história brasileira, foram os chamados povos dos sambaquis, que ao contrário dos caçadores-coletores, já possuíam um comportamento mais sedentário. Ou seja, eram grupos que se fixavam por mais tempo em um determinado local. E qual local seria esse? Litoral. Os povos dos sambaquis estavam no litoral e dedicavam-se à coleta de mariscos. Inclusive é daí que veio o nome sambaqui. Da coleta de mariscos e da caça para a sua sobrevivência. Usavam também instrumentos feitos de pedra polida e de ossos, e esses grupos acabaram sendo subjugados por outros povos sedentários. É importante destacar que os povos dos sambaquis desenvolveram-se na faixa litorânea correspondente aos atuais estados de Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Então, na porção mais ao sul do território brasileiro, do Espírito Santo, mais em direção ao sul, chegando até o Rio Grande do Sul, é que se desenvolveram os povos dos sambaquis. E temos ainda os grupos de agricultores ceramistas. Por volta do ano 4000 a.C., ocorreu a chamada Revolução Neolítica, aqui na América do Sul, aqui no território que hoje conhecemos como Brasil. O que foi essa Revolução Neolítica? É quando os grupos humanos desse período começam a produzir o seu próprio alimento. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer justamente com o desenvolvimento da agricultura. O desenvolvimento da agricultura, como por exemplo, o cultivo da mandioca, possibilita fontes mais estáveis de alimentação para esses povos. Com isso, diminui-se o nomadismo, aquele deslocamento intenso que havia em busca de alimento dos grupos, dos caçadores e coletores, vai ter uma diminuição drástica com o advento da produção alimentar a partir de por volta de 4 milênios antes de Cristo. Os grupos humanos aqui no território brasileiro começam a cultivar, entre outros, o feijão, a mandioca, o próprio milho, vão produzir também utensílios cerâmicos para justamente guardar o alimento, guardar as sementes. Vai ser interessante o desenvolvimento da atividade cerâmica nesse contexto. Esses grupos de agricultores ceramistas que desenvolveram no Brasil têm destaque para a região norte do atual território brasileiro, Santarém e Marajó, onde desenvolveu-se a chamada civilização marajoara, aqui na pré-história brasileira. Bom,
Falei agora há pouquinho para você sobre a Revolução Neolítica, não é isso? Muito bem. A Revolução Neolítica, como dissemos, ocorreu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E foi justamente o período histórico em que se deu o desenvolvimento da agricultura nesse território. E um fato importantíssimo, que garantiu a sobrevivência dos grupos humanos na pré-história brasileira, foi a domesticação da mandioca. Olha aí, como diria a nossa presidente da República, vamos saudar a mandioca. A domesticação da mandioca foi fundamental para a sobrevivência dos grupos humanos estabelecidos aqui na pré-história brasileira, garantindo dessa maneira fontes mais estáveis de alimentação, tão necessários, alimentos necessários à sobrevivência humana. E com isso, com essa Revolução Neolítica, vai acontecer um gradual processo de sedentarização dos grupos humanos. Mas vamos analisar aqui o contexto. Isso não significa que os grupos humanos vão se fixar definitivamente, cada qual na sua região. Porque mesmo com a domesticação da mandioca, mesmo aí com a chamada Revolução Neolítica, muitos grupos continuavam sobrevivendo basicamente de atividades extrativas. Isto é, da caça, da pesca, da coleta. Então é importante destacar esses aspectos. Para se conhecer, para se entender, para se buscar uma compreensão mais intensa sobre esse período tão fascinante da história do Brasil, um período tão antigo, diversos especialistas dedicam estudos intensos para se compreender o modo de vida, as formas de organização social desses grupos. E quais são as fontes que fazem parte dessas pesquisas arqueológicas? Diversas fontes, o estudo de fósseis existentes em diversos sítios arqueológicos. Professor, o que vem a ser esses sítios arqueológicos? Pessoal, denominam-se sítios arqueológicos os locais em que se encontram registros da passagem do ser humano aqui no território brasileiro. Para você ter uma ideia, existem inúmeros sítios arqueológicos ao longo do território brasileiro. E em Pernambuco existem também diversos sítios arqueológicos. Aliás, nós temos, por exemplo, o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, que é o segundo mais importante sítio arqueológico do Brasil, com pesquisas intensas que são realizadas por grupos de arqueólogos, de antropólogos, que buscam compreender o modo de vida do homem pré-histórico pernambucano. Aqui para você também, Serra da Capivara, no Piauí, porque esse é o mais importante sítio arqueológico do Brasil, onde a arqueóloga Niede Guidon tem intensas pesquisas arqueológicas muito fundamentadas para se compreender o modo de vida da pré-história brasileira. Artefatos de caça, de pesca, de coleta, pinturas rupestres. Atenção para as pinturas rupestres. É a arte do período pré-histórico. As pinturas rupestres, como aquelas que ilustraram o início de nossa aula, são um dos mais importantes objetos de pesquisa utilizados por arqueólogos, antropólogos, historiadores para se estudar a chamada pré-história. Geralmente a pintura rupestre era uma espécie de magia simpática. Por que assim? Por que podemos dizer que a pintura rupestre
que era realizada pelos homens pré-históricos, geralmente na parede das cavernas, era, além de uma expressão de arte, arte rupestre, também uma espécie de magia simpática. Veja bem, meu querido, o que é que os homens do período pré-histórico procuravam ilustrar na parede das cavernas? Você se lembra? Que tipo de cena aparecia basicamente nessas paredes das cavernas? Cenas de caçada. Portanto, o homem imaginava naquela imagem que faz a arte rupestre o que ele pudesse realizar. Por isso que alguns estudiosos do assunto colocam a pintura rupestre como uma espécie de magia simpática. O homem idealizava aquilo que ele queria realizar, ou seja, o êxito, o sucesso nas caçadas. Restos de fogueira também são fontes de pesquisa, cestos produzidos, sílex, que eram a pedra trabalhada pelos grupos humanos para se produzir armas, que eram usadas nas caçadas. Veja aqui no mapa os principais sítios pré-históricos brasileiros. São sítios arqueológicos brasileiros. Você pode perceber que praticamente todos os estados brasileiros possuem sítios pré-históricos, sítios arqueológicos, e boa parte deles está catalogada e é protegida pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em Pernambuco, que é o nosso objeto de estudo principal, nós temos aí muitos sítios arqueológicos, como eu falei para vocês aí, a exemplo do Parque Nacional do Catimbau. Não se esqueça, hein? Parque Nacional do Catimbau, mais importante sítio arqueológico de Pernambuco. A gente ainda vai falar sobre ele aqui ao longo de nossa aula. Bem, em relação à ocupação pré-colonial de Pernambuco, especificamente falando, bom, você percebeu aqui que ao longo de nossa aula eu procurei fazer uma contextualização, abordando inicialmente aspectos da pré-história brasileira. E isso se faz extremamente necessário. Por quê? Porque a pré-história pernambucana, a ocupação pré-colonial do território de Pernambuco, está diretamente relacionada com a ocupação pré-colonial do território brasileiro. A pré-história pernambucana está dentro da pré-história brasileira. Portanto, é extremamente necessário que você faça essa contextualização. Se existem várias polêmicas, várias discussões acerca da ocupação do território brasileiro, principalmente no que tange à datação. Existem estudos arqueológicos que apontam para pelo menos 20 mil anos antes de Cristo, a época do povoamento do território que hoje conhecemos como Brasil. Alguns estudos chegam a propor 30 mil anos e outros estudos chegam a apontar aproximadamente 50 mil anos, a data em que os primeiros grupos humanos teriam se estabelecido no Brasil. Portanto, é bastante complexo o estudo da pré-história brasileira como um todo. E, por extensão, claro, a pré-história pernambucana, que faz parte da pré-história brasileira, também tem em torno de si uma grande polêmica, um tema bastante complexo e de difícil elucidação. A ocupação pré-colonial do território de Pernambuco é também conhecido como período pré-duartino. Aí você pode se perguntar aí, professor, por que é chamado período pré-duartino? Ou seja, é o período que antecede a chegada de Duarte Coelho.
Quem é que foi o Duarte Coelho, professor? Duarte Coelho foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. Portanto, o período que antecede o início efetivo da colonização das terras pernambucanas é chamado de período pré-duartino. Assim como a gente tem período pré-colombiano, que seria a época anterior à chegada de Cristóvão Colombo na América, período pré-cabralino, que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro. Temos também período pré-duartino, que antecede a colonização portuguesa das terras pernambucanas, com Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Quem eram esses grupos que habitavam o território de Pernambuco? Eram grupos de caçadores-coletores. Atenção, os primeiros grupos estabelecidos no território que no futuro daria origem a Pernambuco eram grupos de caçadores-coletores. Por aí você já sacou que eram grupos então que viviam basicamente de atividades extrativas: caça, a pesca, a coleta. E além disso, tem outra característica importante que você deve anotar aí no seu caderno, que é a questão do nomadismo. Lógico, se eles viviam de atividades extrativas, claro que viviam também constantemente se deslocando de uma área para outra em busca de fontes de alimentação. Uma outra característica: não dominavam a cerâmica, não tinham cerâmica desenvolvida, não produziam objetos a partir da argila, não tinham desenvolvimento cerâmico. Viviam em cavernas. Olha um outro detalhe importante: viviam em grutas. E existem diversos sítios arqueológicos ao longo do território do estado de Pernambuco. Principal deles aí, o já mencionado Parque Nacional do Catimbau, que foi criado em 2002, justamente para se preservar a riqueza arqueológica e também natural, a vegetação, o relevo desse Parque Nacional, que corresponde aos municípios pernambucanos de Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. No Parque Nacional do Catimbau existem inscrições nas paredes das cavernas. Como é que são chamadas mesmo essas inscrições nas paredes das cavernas? Isso mesmo, pinturas rupestres, que são também importante objeto de pesquisa para arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, historiadores, enfim, todos os estudiosos que se debruçam na pesquisa, no conhecimento acerca da pré-história pernambucana. A seguir vemos um mapa onde aparecem os povos indígenas do Brasil na época da chegada dos portugueses a esse território. E foi 1500 que marca o chamado descobrimento, ou seja, a conquista do território brasileiro e dos habitantes desse território. O que nos interessa aqui é justamente o território de Pernambuco, então habitado basicamente por grupos Tupi-Guarani e também grupos da nação G. Tupi-Guarani e G eram os grupos, os troncos linguísticos que estavam estabelecidos no território que deu origem a Pernambuco. Vamos ver um pouquinho mais sobre as populações
pré-duartinas, ou seja, as populações ameríndias estabelecidas no território que depois deu origem a Pernambuco, antes da chegada de Duarte Coelho. Quem eram esses grupos? A gente já viu que eram grupos de caçadores, coletores, eram grupos nômades que não dominavam a cerâmica. Mas quem eram esses grupos? Tabajaras e caetés. Os caetés, inclusive, aí, gente, os caetés eram antropófagos. O que quer dizer isso aí, professor? Grupos antropófagos. Eram grupos que praticavam a antropofagia. Ficou do mesmo tamanho, não explicou nada. Ou seja, eram grupos que comiam carne humana, eventualmente em rituais antropofágicos, em cerimônias antropofágicas, rituais de antropofagia, como esta que a gente vê na imagem que ilustra esse slide da nossa aula. Ou seja, esses grupos aí, os caetés, eles comiam carne humana. Determinadas ocasiões haviam festividades, rituais religiosos, onde esses grupos acreditavam que, devorando a carne de seus inimigos, as qualidades desses inimigos eram transferidas para ele. Então é um ritual antropofágico, antropofagia, comer carne humana. Antropo vem de humano, né? Fagia, de comer. Então, o antropófago é aquele que devora carne humana. Esses grupos possuíam uma organização tribal, ou seja, estavam organizados em tribos, geralmente tribos clânicas, não muito numerosas, possuíam a propriedade coletiva, a terra, que era o mais importante bem, pertencia à coletividade, havendo inclusive uma divisão sexual do trabalho. Existiam atividades que eram desempenhadas pelos homens e atividades que eram desempenhadas pelas mulheres. Os homens dedicavam-se à caça, à pesca, à coleta. As mulheres dedicavam-se, por exemplo, à criação dos filhos. E depois, com o advento da agricultura, as mulheres também dedicavam-se ao cultivo dos alimentos. Eram grupos seminômades. Olha aqui, grupos seminômades. Nem nômade completamente, que vivia se deslocando de um lugar para o outro, e nem sedentário completamente, já se fixado. Eram grupos seminômades. Praticavam, inclusive, uma agricultura rudimentar. Claro, os grupos indígenas fizeram a domesticação da mandioca. Isso garantiu a eles aí uma fonte estável, um pouco mais estável de alimentação. Praticavam aí a coivara. O que vem a ser a coivara? A coivara nada mais é do que a queimada da mata para se preparar o solo para o plantio. Então os índios faziam a derrubada da mata e em seguida queimavam a mata para depois promover o cultivo, principalmente de mandioca. Eram grupos de caçadores, coletores e pescadores. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um ritual antropofágico. Afinal, a gente falou aqui que uma das populações pré-duartinas do território de Pernambuco eram os temíveis caetés. Os caetés devoraram o primeiro bispo do Brasil. O primeiro bispo do Brasil veio junto com o primeiro governador-geral do país, da América Portuguesa, né? O primeiro governador-geral da América Portuguesa foi Tomé de Souza. Ele trouxe o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. Durante o governo do segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa, Sardinha teve desentendimentos com este governador e resolveu se queixar pessoalmente junto ao rei de Portugal.
tomou um navio e rumou em direção à Europa. Porém, o seu navio acabou naufragando e o Sardinha, a muito custo, conseguiu nadar e foi até a praia. Só que chegando à praia, ele foi capturado pelos caetés. E os caetés, o que fizeram? Devoraram o Sardinha. Literalmente, o nosso primeiro bispo foi morto e devorado por esses grupos indígenas. O terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, promoveu praticamente o extermínio dos caetés. Aliás, esse é um tema muito interessante. Sempre que os grupos indígenas se posicionassem de maneira, diria, refratária, de uma maneira oposta aos interesses da metrópole, o que acontecia? Era decretada a guerra justa. O que seria essa guerra justa? O direito do colonizador escravizar ou até mesmo exterminar esses grupos indígenas considerados bravios, considerados ameaçadores. Esse foi, por exemplo, a sina dos caetés, que eram antropófagos, eram canibais, acabaram sendo praticamente exterminados durante o período colonial brasileiro. Bom, com a chegada da Esquadra de Cabral, 1500, então, como uma consequência direta da expansão marítima e comercial, as chamadas grandes navegações, temos então a chegada dos colonizadores portugueses. Os portugueses chegam ao território brasileiro, expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral, que vai tomar posse, a posse do território que hoje conhecemos como Brasil. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da Esquadra de Cabral. E na carta que ele enviou ao rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, ele não relatou a existência de metais preciosos aqui no Brasil, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Disse que talvez a tarefa mais árdua e mais honrosa que Portugal pudesse fazer era salvar essa gente, se referindo aos povos ameríndios, sugerindo inclusive a catequização dos mesmos. No período que vai de 1500 a 1530, não tivemos uma colonização sistemática, uma colonização organizada do território. Nessa época, ocorreu o chamado período pré-colonial, ou seja, o período que antecede a colonização efetiva, a colonização de fato do território brasileiro. É uma fase em que a coroa portuguesa vai promover os primeiros contatos com os nativos, com os indígenas habitantes do território de Pernambuco e, por extensão, da América Portuguesa. Portugal envia expedições de reconhecimento, de mapeamento do território, que são expedições exploratórias, que tinham como principal missão investigar as eventuais potencialidades econômicas que o território poderia ter. E é justamente uma dessas expedições exploratórias, chefiada por Gaspar de Lemos, que em 1503 notificou a existência em boa parte do litoral brasileiro do pau-brasil, que vai ser justamente a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses em terras tupiniquins. O pau-brasil vai se tornar então o produto que vai nortear a atividade econômica ao longo desses 30 primeiros anos. Então aqui você tem, olha, uma atividade exploratória. Então vamos lá. Exploração
do pau-brasil. É a primeira atividade econômica empreendida pelos portugueses em terras tupiniquins. Claro que era uma atividade nômade, uma atividade predatória que não promoveu o povoamento desse território. Como é que funcionava então a extração do pau-brasil? Funcionava em primeiro lugar através do estanco, ou seja, através do monopólio que a coroa portuguesa possuía em relação à extração econômica do pau-brasil. Somente a coroa ou grupos particulares autorizados pela coroa teriam a incumbência de extrair a preciosa madeira do pau-brasil, que a propósito era usada prioritariamente no tingimento de tecidos lá na Europa. Um detalhe importante, o pau-brasil, a sua função principal era se extrair um corante, uma espécie de corante utilizada no tingimento de tecidos lá na Europa. E para fazer esse árduo trabalho de cortar a madeira, derrubar a árvore primeiro, derrubar a árvore, cortar a madeira em toras, carregá-las nas chamadas feitorias, depois fazer o carregamento nos navios para que a madeira pudesse ser escoada em direção à Europa. Adivinha quem é que fazia esse trabalho pesadíssimo? Se você falou que eram os índios, acertou. Essa atividade era feita pelos índios, chamada de escambo. O que vem a ser escambo, professor? Olha, escambo significa uma troca natural. São trocas naturais. Ou seja, os índios faziam esse trabalho pesado. Cortavam a madeira, derrubavam a árvore, cortavam a madeira, empilhavam as toras, levavam para as feitorias e em seguida carregavam nos navios. E em troca ganhavam presentes dos portugueses. Tecidos, miçangas, objetos metálicos, espelhos, que eram objetos desconhecidos pelos grupos indígenas. Eu falei em feitorias agora há pouco. As feitorias se constituíam de verdadeiros armazéns. As feitorias eram armazéns onde a madeira era estocada para que posteriormente fosse carregada nos navios e enviada para a Europa. As feitorias estavam instaladas ao longo do litoral do território. E veja, as feitorias, além de servirem como depósitos do pau-brasil, também eram pontos estratégicos da colonização portuguesa. Veja, os portugueses tinham inúmeras feitorias na África, instalaram inúmeras feitorias aqui ao longo do território de Pernambuco, e essas feitorias também serviam de pontos de abastecimento dos navios portugueses que aportavam nessa região, faziam aí um recarregamento com alimento, com água, e seguiam em direção à África ou em direção ao Oriente, às Índias. Portanto, o sistema de feitorias foi fundamental nessa época. Só que, durante essa fase do período pré-colonial, o território da América Portuguesa também foi alvo de incursões estrangeiras. Por exemplo, os franceses chegaram a estabelecer uma bando do pau-brasil em alguns pontos do litoral. É por essa razão que o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, em 1530, resolve mudar a estratégia, resolve mudar os planos portugueses e vai dar início a uma colonização efetiva, uma colonização sistemática do território, enviando a expedição de Martim Afonso de Souza e, posteriormente, criando o sistema de capitanias hereditárias no ano de 1534, criando, entre outras, a capitania de Pernambuco, que foi administrada por Duarte
Coelho. Lembra que eu falei agora há pouco, aí, período pré-duartino? Então, a colonização de Pernambuco tem início com a chegada do donatário Duarte Coelho, o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que, a propósito, foi uma das mais exitosas da América Portuguesa. Ou melhor, foi a mais exitosa da América Portuguesa, a capitania que obteve o maior sucesso. E uma boa parte desse sucesso se aplica à introdução da lavoura canavieira. A economia açucareira foi um importante sustentáculo de Pernambuco ao longo do período colonial aqui na América Portuguesa. Só que esse tema, meus queridos, eu vou começar a falar com vocês na nossa aula número 2, quando a gente vai abordar as principais temáticas do período colonial, na aula denominada Capitania de Pernambuco. Eu aguardo você nessa aula. Por enquanto é só. Espero que a nossa aula tenha sido bastante proveitosa e que você tenha curtido essa aula e aprendido bastante conosco. Revise o material, se prepare bem, vá se condicionando com muito foco, com muita fé, com muita força, porque você vai alcançar grandes resultados. E seguindo os passos desse caminho, dessa nossa longa trajetória, essa nossa rota em direção ao sucesso, temos certeza que a sua aprovação será garantida. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.